Unasp FM. Unasp FM. Olá, bom dia. Está começando mais um Jornal Primeira Página, sua conexão com a notícia. Hoje, quarta-feira, 30 de março de 2016, até às 8 horas você acompanha aqui os principais fatos. Confira agora os destaques desta edição. O Hospital Municipal Mário Gatti cancela 10 cirurgias. Campinas registra a pior Páscoa em vendas. E a polícia encontra uma fábrica de placas clonadas na cidade de Campinas. O mercado é assaltado na cidade de Americana. Uma quadrilha usa explosivos em posto. 7 horas e 46 minutos, todas essas informações e muito mais você acompanha aqui no Primeira Página que está começando. Vamos agora fazer o giro de serviços, trazendo informações do trânsito, previsão do tempo e tudo o que você precisa saber para hoje. Vamos começar com o monitoramento das estradas feito pela Rota das Bandeiras. Quem fala com a gente é o repórter Kleber Koch. Informações das estradas. Oferecimento. Colégio Unasp. A educação do seu filho em boas mãos. Vamos agora falar então com Bernardo Medeiros. Bom dia, Bernardo. Oi, bom dia aos ouvintes. Falar um pouquinho sobre as condições de tráfego no corredor Dom Pedro. Amanhã de quarta-feira com tempo bastante ensolarado. Em praticamente todo o trecho, então o motorista encontra uma boa visibilidade para trafegar, e aí aqui na região vai encontrar apenas trânsito mais carregado naqueles pontos característicos. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, o motorista desenvolve boa velocidade em praticamente toda a sua extensão, com exceção ali na altura do acesso ao município de Paulínia, no KM 121, que todas as manhãs tem um trânsito um pouquinho mais carregado mesmo, e também na região de Campinas, chegada ali no trevo de Barão Geraldo e depois chegada propriamente dita a Campinas no KM 110. Já na rodovia Dom Pedro, o motorista que sai de Paulínia pega a rodovia Professor Zeferino Vaz e segue para Campinas. Ao acessar a rodovia Dom Pedro, sentido Anhanguera, encontrará a lentidão praticamente ali do trevo de Barão Geraldo, um pouquinho mais para frente ali a Ceasa, já um outro ponto com trânsito bastante carregado, e aí esse trânsito aí se estende até o acesso à rodovia Anhanguera no KM 145, então são aí 6, 7 quilômetros com trânsito bastante carregado. O motorista precisa ter atenção redobrada nesse ponto. Além disso, quem trafega pelo anel viário Magalhães Teixeira e deseja acessar a rodovia Dom Pedro, também é outro ponto com grande fluidez nesta manhã. No geral é isso, pontos de grande movimento, sobretudo na região de Campinas, mas por conta do horário de pico não há registro de acidentes nesses pontos. O único acidente que a concessionária registra nesse momento é na rodovia Dom Pedro, mas na altura do KM 65, já bastante distante da região de Paulínia e de Campinas. No geral, boa condição de tráfego aqui na região. Bernardo Medeiros, da concessionária Rota das Bandeiras. Muito obrigada, Bernardo.
7 horas e 49 minutos, vamos agora falar de tempo. Jefferson Brown vai trazer a previsão do tempo completa para Campinas e região. Bom dia, Jefferson. Previsão do tempo. Oferecimento. unaspstore.com.br, a sua loja virtual de produtos Unasp. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Primeira Página. Bom, a gente começa falando sobre Limeira, né? A cidade amanheceu com o céu limpo e o sol prevalece por toda a manhã. De acordo com o clima-tempo, há riscos de chuva no período da tarde ou à noite. A mínima na cidade é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. No momento, na cidade faz 22 graus. Agora vamos falar sobre Americana. O dia vai ser de sol com muitas nuvens, mas à tarde e à noite corre risco de pancadas de chuva. A mínima na cidade chega aos 21 graus e a máxima aos 31 graus. No momento faz 21 graus. Em Engenheiro Coelho a situação é a mesma de Americana e Limeira. O dia vai ser de sol com muitas nuvens, mas à tarde e à noite corre risco de pancadas de chuva. A mínima na cidade é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31. No momento na cidade faz 21 graus. Agora falando de Arthur Nogueira. Arthur Nogueira também amanheceu com céu ensolarado, com muitas nuvens, e a previsão é que fique assim por toda a manhã. Mas à tarde e à noite a situação se inverte, porque há risco de pancadas de chuva. A mínima na cidade chega aos 20 graus e a máxima alcança aos 30 graus. No momento faz 21 graus com muitas nuvens. É com você, Aline. Muito obrigada, Jefferson. 7 horas e 51 minutos. Lembrando a você aí de casa que pode e deve participar aqui do jornalismo do Primeira Página pelo canal interativo do WhatsApp. Se você ainda não tem o número, anote aí. 19 99900 6407. 19 99900 6407. Você pode participar enviando sua mensagem de voz, foto ou vídeo com o destaque que acontece aí pertinho de você. E se você tem curiosidade para conhecer aqui os bastidores do Jornal Primeira Página, você pode assistir ao jornal acessando radionasp.com.br e clicando na opção vídeo. Você vai conhecer toda a nossa equipe e acompanhar tudo o que acontece aqui por trás dos microfones. E não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, @UnaspFM, e o facebook.com/UnaspFM. Você pode interagir e participar também das nossas promoções. Jornal Primeira Página. Apresentação, Aline Lidique. 7 horas e 52 minutos. 10 cirurgias foram canceladas ontem no Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas, por falta de funcionários. A Secretaria de Saúde justificou os cancelamentos porque foi preciso deslocar enfermeiros do centro cirúrgico para o pronto-socorro. Somente as cirurgias de urgência e as oncológicas foram mantidas. O hospital informou que todos os pacientes internados foram atendidos. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, há possibilidade de acontecer o mesmo hoje, mas que os pacientes serão avisados e as cirurgias canceladas são as consideradas de menor complexidade. 7 horas e 53 minutos. Segundo o Balanço Comercial e Industrial de Campinas, as vendas de ovos de Páscoa e de chocolate tiveram uma queda de 6,85%. Segundo o registro comercial, foi o pior feriado de vendas desde o ano de 2009. Os comerciantes tinham uma expectativa de crescimento de pelo menos 1% comparado ao ano passado. Segundo o economista Laerte Martins, além da crise, as vendas diminuíram porque os produtos tiveram também um aumento de 13% no seu valor. E agentes da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Campinas, encontraram nesta segunda-feira uma fábrica clandestina de placas de carro dentro de uma casa no bairro Satélite Íris. A casa foi encontrada durante uma investigação sobre carros clonados que estavam sendo usados em assaltos na região. A polícia suspeita da utilização das placas em assaltos como o que ocorreu à empresa de transporte de valores Protege. Os policiais também apreenderam tarjetas com nome de cidades de São Paulo e Minas Gerais, letreiros, ferramentas e um carro que estava na casa. 2 homens que estavam na casa foram levados para a delegacia, mas foram liberados em seguida. A polícia agora investiga se o dono da casa tem envolvimento no caso.
7 horas e 54 minutos, 2 homens invadiram um mercado em Americana, renderam funcionários e levaram R$3.000 e também documentos e o celular de um cliente. O assalto ocorreu no domingo por volta do meio-dia na Avenida Sibim, no Jardim Brasília. Segundo relatos, os ladrões estavam com blusas de frio e toucas na cabeça e um deles estava armado com uma pistola. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Americana, que vai analisar as imagens do sistema de monitoramento de câmeras do comércio. 7 horas e 55 minutos, uma quadrilha armada com um fuzil, coletes à prova de balas e explosivos fizeram 2 reféns em um posto de combustíveis no bairro São Bento, em Hortolândia, na noite de segunda-feira. O frentista e o segurança foram levados para uma sala. O bando usou os explosivos para abrir o cofre do estabelecimento, mas só o painel da parte da frente foi danificado. O impacto da explosão danificou parte do posto. Um buraco foi aberto na parede e parte do forro caiu. Os estilhaços atingiram uma placa de publicidade e uma parte da frente de uma bomba de combustíveis foi arrancada. A Polícia Militar isolou o local e a perícia da Polícia Civil esteve no posto. Ainda segundo os policiais, os criminosos fugiram pela rodovia Jornalista Francisco Aguirre, SP-101, em direção ao município de Montemor. E a Câmara de Sumaré aprovou na noite de ontem a criação de uma comissão para investigar o contrato entre Prefeitura e a Odebrecht Ambiental, responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade. A comissão terá até 120 dias para apresentar os resultados da investigação. Além de fiscalizar os serviços prestados pela Odebrecht na cidade, essa comissão deverá investigar as suspeitas contra a prefeita Cristina Carrara, e o nome dela apareceu em uma das planilhas da empresa apreendidas pela Operação Lava Jato. 7 horas e 56 minutos, o Centro de Apoio Público ao Trabalhador, o CEPAT de Campinas, oferece 124 vagas de emprego para 20 funções diferentes. Se você está procurando emprego, fique atento. São 80 oportunidades para atendente de lanchonete e o maior salário é de R$ 3.500 para o cargo de analista de marketing agrônomo. Além dessas funções, existem vagas para alfaiate, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, borracheiro, carpinteiro de obras, costureira geral, cozinheiro geral, padeiro, operador de caixa lotérico, operador de rolo compressor e operador de telemarketing. A lista completa de funções você encontra pelo site cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Por esse site você também encontra quais são as experiências requeridas para cada função. E os interessados devem comparecer a uma das unidades do CEPAT com carteira de trabalho, cartão do PIS, RG e CPF. O atendimento vai de segunda a sexta-feira, com horários que variam das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. 7 horas e 57 minutos, vamos falar de esportes. Leandro Oliveira vai trazer as informações. Bom dia, Leandro. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes do jornal Primeira Página. Uma terça-feira de eliminatórias para a Copa do Mundo e uma seleção brasileira apática dentro de campo. Jogando dentro do estádio Defensores del Chaco, enfrentando o Paraguai. O Brasil saiu perdendo já no primeiro tempo por 2-0. Um placar inacreditável. Até porque Dunga esperava que a seleção pelo menos repetisse a atuação diante do Uruguai, quando a situação era totalmente ao contrário. O Brasil já abria 2-0 e depois cedeu o empate. No segundo tempo, a seleção brasileira mudou de atitude, começou a jogar bola, mas o Paraguai usou a sua arma mais poderosa, que é um sistema defensivo mais compacto e fechado, jogando com um sistema de meio de campo totalmente desorganizado. A chance foi colocar Hulk, que entrou logo no início do segundo tempo. A seleção brasileira tentava chegar diante da defesa do Paraguai, mas não conseguia. E um chute de fora, Hulk conseguiu fazer com que o goleiro espalmasse a bola e Ricardo Oliveira chegasse bem para marcar o primeiro gol. 2-1 seleção brasileira, com a entrada de Lucas Lima, o sistema de meio de campo começou a melhorar. No entanto, ainda não era eficiente devido a um sistema de zaga que deixava os paraguaios chegarem de maneira fácil ao sistema defensivo brasileiro. Aline,
Já nos descontos, aos 46 do segundo tempo, Daniel Alves conseguiu pegar uma bola e marcar o segundo gol, o gol de empate da seleção brasileira. Isso salvou a vida do Dunga, até porque a próxima partida pelas eliminatórias só vai acontecer no mês de setembro. Pelo caminho, nós temos uma Copa América centenária que vai acontecer nos Estados Unidos e também as Olimpíadas. O Brasil não detém ainda nenhuma medalha nas Olimpíadas, mas Dunga, será que Dunga tem condições ainda de treinar a seleção brasileira? Não vem apresentando bons resultados e a mídia já começa a fazer conjecturas contra o técnico. Eu acredito que ele deva ainda ter chances, pelo menos na Copa América que acontece nos Estados Unidos. Mas devemos pensar em uma outra opção para um Brasil mais acirrado, mais competitivo e mais forte dentro de campo. A seleção canarinho é muito mais do que apresentou nessas duas últimas partidas contra Uruguai e Paraguai. A seleção brasileira hoje ocupa apenas a 6ª colocação na classificação para a Copa do Mundo. Sabe o que significa isso, meu amigo ouvinte? A seleção brasileira, se hoje estivesse já encerrado o período de eliminatórias, estaria fora da Copa do Mundo. Vamos torcer e acreditar que o poder de decisão da CBF possa trazer novos ares para esse futebol, que precisa de estrelas, mas não anda tendo. Ontem, nós tínhamos 8 jogadores que estão fazendo a fase de finais da Champions League na Europa, mas nenhum deles brilhou. Depender só de Neymar talvez não seja a solução. Leandro Oliveira para o Momento do Esporte. Muito obrigada, Leandro. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Jornal Primeira Página. A produção é da Rádio Agência Unasp FM. A apresentação foi de Aline Lidic e na Central Técnica, Roberto Santos. A direção de jornalismo é de Luiz Fernando Assunção. A direção geral é de Leandro Oliveira. Um ótimo dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos novamente amanhã. Até lá. Unaspi, Unaspi.